Bom, e aí agora a gente chega, né, nos algoritmos mais interessantes, que são os algoritmos que a gente chama, né, alguns autores chamam de algoritmos avançados, porque eles são mais rápidos, assintoticamente mais eficientes do que os algoritmos elementares, né? São algoritmos que você executa na ordem de n log n. E o primeiro que a gente vê, que é um pouco mais simples de entender conceitualmente, né, é o merge sort, né? E a ideia do merge sort, aí eu acho que é melhor a gente usar a apostila. Esses algoritmos, a gente implementa eles, em geral, é mais fácil implementar eles de forma recursiva, né? E o merge sort é esse caso. E a ideia do merge sort é, assim como o quicksort, é resolver o problema de maneira recursiva, né, usando aquela estratégia de dividir e conquistar. Qual que é a ideia dele? A gente divide o vetor no meio, né? Então o nosso vetor V, ele é definido não por um número de elementos explicitamente, mas, de novo, por índices P e R, certo? Sendo que P é o índice do primeiro elemento do seu subvetor e R não faz parte do seu subvetor. R é o índice imediatamente depois do último elemento do seu subvetor. Tá? Então, o seu subvetor vai de P até R menos 1. E aí você acha o meio desse subvetor e ordena as duas metades, a submetade, o subvetor esquerdo e o subvetor direito, de forma recursiva, né? Você chama o merge sort recursivamente para esses dois subvetores, né? E aí você vê já que, né, por isso que a gente usa o P e o R, não N, simplesmente um N, como o tamanho do vetor, é porque o nosso algoritmo, a gente vai gerar subproblemas que nem sempre começam na posição 0, né? Então a gente vai ordenar esses subvetores de forma recursiva e no final a gente vai chamar esse método intercala, né, que em inglês seria merge, por isso que é merge sort, e por isso que em português a gente às vezes chama de algoritmo por intercalação. Porque agora a gente ordenou esses dois caras e a gente tem que misturar eles, ó. Tem que intercalar esses dois. Opa! Onde eu fui? Então, imagina que esse é o meu subvetor. É o meu vetor original, na realidade, né? Eu vou dividir esse cara em dois e ordenar eles, cada um desses subvetores, de forma independente, né? E eu vou obter o quê? Vou obter isso aqui, né? Esse subvetor, aí vai acontecer aqui toda a recursão, parará, aqui também vai acontecer toda a recursão, em algum momento eu vou chegar no ponto em que o subvetor esquerdo está todo ordenado, ó. 4, 6, 7, 3 virou 3, 4, 6, 7. E o subvetor direito virou 1, 2, 5, 8. Esse é o ponto que a gente chega aqui, né? No início, a gente ordena os dois subvetores recursivamente e aí o intercala tem que resolver esse subproblema, esse problema de pegar esses dois subvetores ordenados e ordenar eles agora, né, para ter o vetor completamente ordenado no final, né? Então, essa é a ideia da ordenação por intercalação, né? Aí a dificuldade, né, todo o segredo do algoritmo está justamente em como você fazer essa intercalação, né? Você vê que a função recursiva é muito simples, né? Não tem nem comparação aqui de elementos, nada, né? A gente não está comparando aqui, é só o caso base, né?
A gente não está comparando nenhum elemento, a gente não está olhando para o V aqui. Né? O segredo, a ordenação mesmo, ocorre no algoritmo de intercalação, que é um algoritmo mais complicadinho, né? Que é esse algoritmo aqui. Certo? Ele é um pouquinho complicado, mas na realidade a ideia dele, né, é relativamente simples. O que o intercala tem que fazer? Aí o que ele pede é para ilustrar o merge sort, né, daquele jeito, desse cara aqui. Eu não tenho a solução aqui, né? Aqui não. Não. O que eu queria que vocês fizessem não chega a ser um teste de mesa, é isso aqui, né? Eu quero que vocês façam essa figurinha do igual tá aqui, né? Que ele representa. Isso aqui é uma forma bem específica de representar o merge sort, né? Que a gente vai dividindo, até chegar nesse caso, nos casos bases aqui, né? Nesse momento aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 funções aqui, do merge sort que são executadas. Elas não são executadas assim em paralelo, tá? Mas é isso que acontece. Em algum momento, né, essas 8 funções vão ser executadas. E aqui é o caso base, né? E aí depois você desce fazendo o intercala. Né? Então agora você tem que intercalar esse com esse. 4, 6. Agora você tem que intercalar 7 e 3. E vira 3 e 7. Agora você tem que intercalar 5 e 1. Aí você coloca o 1 primeiro, depois o 5, né? 2 e 8. Agora você tem que intercalar esses dois subvetores. Então, intercalar esses dois subvetores é o quê? Lembrando que os dois são ordenados, né? Então, o que você faz é andar nos dois caras, nos dois subvetores, sempre começando do lado esquerdo. Então, no algoritmo, eu tenho um índice I para esse subvetor e um índice J para esse subvetor. E aí, eu vou sempre copiando para o vetor final, na realidade para um vetor temporário aqui, o menor cara entre o I e o J. Então, olha aqui, o 3 é menor do que o 4? Então eu copio o 3 primeiro. E ando com o J. E o I fica parado aqui. Aí ele compara agora o 7 com o 4. Quem é menor? O 4. Então copia o 4 e anda com o I. Né? Aí ele compara o 6 com o 7. Vê quem é menor. É o 6. Então copia o 6 e anda com o I. Aí o I acaba. Uma vez que o I acaba, você vai sair do while principal e você vai copiar todo o resto do que sobrou do outro vetor para cá. No caso aqui só tinha sobrado o 7. Né? Então, isso é feito em todos os intercala. Né? Então, esse intercala aqui, de novo, os dois estão ordenados de forma independente. Agora eu tenho que misturar, né? Tenho que mesclar os dois, fazer o merge. Então, eu começo com o I aqui nesse elemento 3 e o J aqui no elemento 1. Quem é o menor? É o cara que está no J. Então, eu copio o J para o vetor temporário. Eu tenho que gerar um vetor temporário aqui. Tá? Eu copio 1 para cá. Ando com o J. E o I fica parado aqui. Aí ele compara o 2 com o 3. Quem é menor? O 2. De novo, é o cara do lado direito. Coloco o 2 lá, ando com o J, né? E o I está parado aqui. Aí ele compara o 3 com o 5 e vê que o 3 é menor. Então, eu copio o 3, anda com o I. Aí ele compara o 5 e o 4. O menor é o 4, copia o 4, anda com o I. Agora ele compara o 5 e o 6, o 5 é menor. Copia o 5, anda com o J. Aí ele compara o 8 e o 6 é menor.
copia o 6, anda com o i. E aí, finalmente, ele compara o 7 com o 8, o 7 é menor, ele copia o 7, anda com o i acaba, né? Sai, eu já copiei todo mundo do subvetor esquerdo. Então, ele sai do while principal e termina de copiar, né? O J estava aqui, ele termina de copiar esse cara para cá. Nem sempre fica bonitinho assim, né? Que os dois vão andando juntinhos. Às vezes você vai acabar um dos subvetores muito antes do outro, né? E aí, mas aí não tem problema. No final você copia todos os outros para o vetor final, né? Para o vetor temporário, que depois você usa como vetor final, né? Se a gente olhar aqui o intercala, ele usa um vetor W, ó, temporário. Por quê? Porque você vai copiando, né, do vetor V, né, esse aqui é o while principal, ele sempre vê quem é menor, né? Se o cara do lado esquerdo, né, na posição I, é menor do que o cara na posição J, ele copia o I para o W, né, o VI para o WK, e anda com o I. Aí sempre anda com o K, que é o cara que está andando no W. E aí repete. E aí ele sempre, ou ele copia o VI, ou ele copia o VJ, né, pro vetor WK. Certo? E vai andando com o I ou com o J e com o K. Até que o I ou o J cheguem no final. Aí ele para e termina de copiar o cara do lado esquerdo, caso tenha parado por causa do lado direito, ainda vai ter gente do lado esquerdo para copiar. Se ele parar por causa do lado esquerdo, ainda vai ter gente do lado direito para copiar. E no final, ó, ele tem que copiar todo mundo do W de volta para o V. Né? E aqui está o principal problema desse algoritmo, né? Ele é da ordem de n log n, o que é muito rápido, mas ele tem essa memória auxiliar. Ele precisa de um vetor auxiliar, que isso é muito ruim. Essa memória auxiliar não ajuda muito, né? Assim, é um requisito ruim para o algoritmo, né? Aqueles algoritmos que a gente viu elementares, né, nenhum usa vetor auxiliar. Isso é uma análise de espaço de memória, né? Em geral, a gente faz essa análise de tempo, né? O custo assintótico, né, de execução do algoritmo, tempo de execução. Mas também é importante você analisar a memória, né? E todos os algoritmos que a gente tinha visto até agora, e o quicksort também, eles não usam, a memória auxiliar que eles usam é constante, assim, são variáveis fixas, não tem um vetor, né, no caso, um vetor auxiliar que tem que ser do mesmo tamanho do vetor original. Então, no merge sort tem isso. Então, o custo de memória do merge sort é O de n. Ele precisa criar uma cópia do vetor original, né? Precisa de uma memória do mesmo tamanho do vetor original para funcionar. Isso é ruim, né? A vantagem do merge sort em relação ao quick é a paralelização, né? A principal vantagem do merge sort é que ele é muito fácil de paralelizar. Justamente quando a gente olha para esse gráfico aqui, ó, a gente vê bem, ó. O vetor original ele é dividido em dois subvetores, né? E aí, uma coisa importante de notar com relação à paralelização é que aqui tem um monte de chamada, né? Recursiva, mas o importante é você notar que todo esse processamento aqui do lado esquerdo, ó, relacionado ao subvetor esquerdo, não tem nada a ver com esse processamento aqui, ó, até aqui. Só no final aqui é que você tem que olhar para esse você novamente tem que olhar para o lado esquerdo e para o lado direito, certo? Então, a ordenação que acontece
no subvetor esquerdo, ela é independente da ordenação que acontece no subvetor do lado direito. Então, imagina que você tem duas máquinas ou dois processadores para ordenar esse vetor. E é um vetor gigante, de 1 milhão de posições. Então, você pode pedir para cada máquina ordenar uma metade do vetor, e aí essas máquinas poderiam ordenar esses dois subvetores usando o quicksort mesmo. Não importa, ele tem que ordenar, não precisa ser com merge sort, pode ser com quicksort. E aí no final você mistura os dois. Né? Isso é interessante, porque se você tiver mais máquinas, né? Você tem 1 milhão de elementos para ordenar e você tem 100 máquinas, você vai conseguir ordenar bem mais rápido. Porque aí você pode dividir seu vetor em 100, né? E cada máquina ordenar um, e depois você vai misturando esses vetores de cada máquina, né? 2 a 2. E aí você consegue paralelizar, né? Consegue executar esse algoritmo em paralelo e vai ser bem mais rápido, né, do que um algoritmo em uma máquina só. Certo? Ok? Alguma dúvida sobre o merge sort, pessoal? Eu não vou fazer isso aqui para esses números não, tá? Se alguém não conseguiu, não entendeu ainda, né, fazer, a gente pode tirar dúvida. Tá? Mas queria mais que vocês realmente entendessem o algoritmo, a ideia do algoritmo, e se tiver alguma dúvida, pode falar. O intercalo ele é meio complicadinho, né? Na tarefa você nem precisa entender os detalhes do intercala, né? Mas é legal você entender o algoritmo, né? Mas mais importante até é você entender a ideia dele, né? É interessante você entender aqui como que ele é implementado, né? Mas o mais importante é você entender a ideia do intercala e do merge sort.